Olá, queridos alunos do segundo período do Direito. Estamos aqui hoje para a nossa terceira aula a respeito de princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Para nós relembrarmos, nós estamos estudando a classificação dos princípios do Estado Democrático de Direito que estão elencados nos 4 primeiros artigos da nossa Constituição Federal. Estamos estudando ainda o artigo 1º. No artigo 1º, estudamos na primeira aula os princípios que estão no caput e no nosso segundo encontro, os princípios que estão nos incisos. E agora daremos sequências, estudando o princípio que está no parágrafo único e passaremos para o artigo 2º. Lembre-se que, na classificação dos princípios que fundamentam o Estado Democrático de Direito, começamos com os princípios que definem a forma, a estrutura e o fundamento do Estado brasileiro, que são aqueles no artigo 1º. Falta um, é o que nós vamos começar a nossa aula hoje. Logo em seguida, iremos para o princípio da separação dos poderes, que é o que está no artigo 2º. Vamos lá? Bom, parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Aqui, meus amigos, nós temos o princípio da soberania popular e da democracia representativa. É um princípio bem fácil. Trata exatamente dessa exigência de uma participação integral de todos que estão no território brasileiro, que são brasileiros, de cada uma dessas pessoas atuando na política do país, a fim de que se garanta o respeito à soberania popular. Nesse processo, meus amigos, nós precisamos lembrar a democracia. A democracia que é exatamente um instrumento utilizado para solucionar o conflito entre aquela pirâmide da busca da felicidade que nós vemos. Lembra da tríade da busca da felicidade? Onde nós estudamos a liberdade, a igualdade e também a coletividade. Lembram-se disso? São esses conceitos de felicidade que foram surgindo com o decorrer das décadas. E quando eles entram em conflito, o que vai solucionar este conflito é exatamente o processo de democracia, que guarda relação com o exercício da soberania popular. Aqui eu faço remissão ao conceito trazido pelo professor Norberto Bobbio e também por Habermas. Vamos lá? Bobbio fala assim: a democracia é um conjunto de regras que estabelece quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Já Habermas fala assim: a decisão democrática, essa decisão democrática será aquela inserida em uma dinâmica procedimental, a qual tanto os autores como os sujeitos da decisão possam consentir e reconhecer que o resultado foi correto, por ser um produto do melhor argumento. Olha que conceituação legal! E isso se encontra articulado na nossa Constituição Federal de 1988, a cidadã, lá no artigo 14, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e também no artigo 61, parágrafo 2º, que vai tratar exatamente sobre a democracia direta e a democracia indireta, dentro desses conceitos que acabamos de falar, em que nós vamos ter aí essa figura semidireta de cunho participativo. Agora, nós precisamos lembrar que o propósito da existência desses artigos, da busca pela democracia, foi exatamente criar condições para que uma cidadania seja exercida de forma plena, com liberdades públicas, e dentro dela os seus livre exercício. Aqui se encontra, por exemplo, o direito das manifestações.
as manifestações democráticas. E nós começamos a perceber que a soberania ela é exercida não somente pelo voto, mas ela é exercida também por esse processo de acompanhamento e fiscalização e mobilização popular. Assim, meus amigos, dentro dessa definição de democracia, nós podemos dizer que nada mais, nada menos é um processo lógico em que o povo vai participar do governo e do Estado. Isso é o processo democrático. E para isso, nós precisaremos ter uma estrutura jurídica que contemplará instrumentos para exercer a democracia direta, como também a democracia indireta. Lembre-se que a democracia direta, nós vemos o plebiscito e o referendo como exemplos. E, como democracia indireta, o voto. A eleição dos representantes, os deputados, senadores, vereadores e assim por diante, presidente, prefeitos, todos eles representam um processo de democracia indireta. Assim, a democracia ela não vai acontecer tão somente na escolha desses participantes políticos, esses homens que nos representam, homens e mulheres, mas também a democracia ela vai englobar essa proteção constitucional que vai nos trazer como conceito superioridade da nossa Carta Magna, a Constituição está acima de tudo, a existência dos direitos fundamentais, a legalidade das ações do Estado e um sistema de garantias jurídicas e processuais que aqui eu resumo num devido processo legal e pela busca da plenitude da vida do ser humano que está dentro daquele país. Isso, meus amigos, se traduz na dignidade, do respeito à dignidade da pessoa humana. Portanto, impera aqui a gente lembrar uma decisão do nosso Superior Tribunal de Justiça, falando exatamente sobre o conflito entre a liberdade, lembra que estavam falando sobre a tríade da liberdade, e o Estado Democrático de Direito. Isso eu destaco para vocês um voto proferido, uma decisão proferida num habeas corpus, o habeas corpus 3871-0 da 5ª turma do STJ. Numa votação unânime, eles decidiram o seguinte: a liberdade é a regra no Estado de Direito Democrático e a restrição à liberdade é a exceção, que deve ser excepcionalíssima, aliás. Ninguém é culpado de nada enquanto não transitado em julgado a sentença penal condenatória. Ou seja, ainda que seja condenado por sentença judicial, o acusado continuará presumidamente inocente até que se encerrem todas as possibilidades para o exercício do seu direito à ampla defesa. Aqui nós estamos falando do princípio do estado de não culpabilidade. Não diga princípio da presunção da inocência. Vocês vão encontrar esse termo muitas das vezes. Mas o termo mais correto é o princípio do estado da não culpabilidade. Porque uma coisa é, eu presumo que você é inocente. Outra coisa é, você não é culpado. Até que se prove o contrário. Aqui, meus amigos, está exatamente o cerne das decisões referentes à prisão em segunda instância. A da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado exatamente pelo estado de não culpabilidade. Isso guarda relação com o Estado democrático. Aqui, meus amigos, estamos falando do Estado democrático e do Estado de direito. E aqui eu quero trazer para vocês algumas conceituações. Primeiro, uma conceituação que vem do direito alemão. Rechtsstaat. Alguma coisa assim. Não sou alemão, mas alguma coisa assim. Rechtsstaat. O Estado é o detentor da soberania, não monarca, submetendo todos, sem exceção, ao seu império. Depois, nós já recebemos do inglês Rule of Law, e já junto aí com o direito americano também, em que liga-se a ideia de limitação
ao arbítrio dos reis, estabelecendo uma dimensão processual, ou seja, o Estado deve submeter os procedimentos legais e previamente fixados. E depois dos franceses, état legal, designa uma ordem hierarquizada de normas. São expressões do état legal, a ideia da vontade geral e da soberania popular atrelada ao poder representativo, legislativo, bem como a ideia de legalidade forjada com base no mesmo. Ora só, como isso guarda plena relação com a evolução do constitucionalismo que nós estudamos um pouquinho ali atrás. Lembram? O constitucionalismo inglês, o constitucionalismo francês, lembram-se disso? E aí nós temos também o constitucionalismo alemão. Olha aí, isso vem trazendo uma influência na conceituação do Estado do Direito. Pois bem, meus amigos, aqui eu concluo a primeira parte. São 4 artigos. Acabamos com a primeira aula, a segunda aula e estes primeiros 10 minutos, um pouquinho aí, falando a respeito do primeiro artigo que trata dos princípios que definem a forma, a estrutura e o fundamento do Estado do Direito, que é o primeiro grande tópico dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Agora, nós vamos para o segundo grupo, que é o princípio da separação dos poderes. Então, vamos lá, caneta com marca-texto. Segundo grupo, princípio da separação dos poderes, que está previsto no artigo 2º. Artigo 2º que diz assim, da Constituição: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ora, vocês vão ver que na Constituição nós teremos a definição ponto a ponto desses poderes. O poder legislativo, ele está do artigo 44 ao artigo 75. Logo em seguida, do 76 ao 91, nós teremos o tratamento do poder executivo. Logo em seguida, do 92 até o 126, o poder judiciário. Aqui, meus amigos, impera o princípio da separação dos poderes, que tem como fundamento 2 teorias. Primeiro, a teoria da separação dos poderes, e depois a teoria dos checks and balances, ou teoria dos freios e contrapesos, que nós já vamos ver com mais detalhes. Vamos lembrar, primeiramente, no sentido geral, que a teoria da separação dos poderes, ou a tripartição dos poderes do Estado, é algo que não surgiu com Montesquieu. Montesquieu, ao escrever o Espírito da Lei, o Espírito das Leis, ele trouxe para nós essa separação dos poderes como conhecemos, legislativo, executivo, judiciário, mas não começou com este francês. Isso vem desde a época da Grécia, desde Aristóteles, quando ele escreveu A Política, e depois John Locke, quando ele escreveu o 2º Tratado do Governo Civil. Aristóteles, ele já falava a respeito da necessidade da separação dos poderes. Ele falava assim, olha, é necessário nós fragmentarmos as funções administrativas da polis. Lembra das grandes cidades? Principalmente, é importante, é necessário separar a administração do governo daquela parte da solução dos litígios que existem no meio da comunidade. Já Locke, ele fala assim, John Locke diz, olha, uma lei, para que seja imparcialmente aplicada, ela não pode ser feita pelos mesmos homens que aplicam. É necessário separá-los. Portanto, para este autor, o legislativo era o poder supremo. E ele dividiu os poderes em legislativo, executivo e federativo. Não era ainda judiciário. Agora, meus amigos, será com Montesquieu? Aí sim, claro. Não começou com ele, mas Montesquieu que dá todo o panorama que nós seguimos. E Montesquieu, ao escrever o livro O Espírito das Leis, ele diz assim, eu leio para vocês. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo é reunido ao executivo,
não há liberdade. Porque pode temer-se que o mesmo monarca ou o mesmo Senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Também não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse junto com o legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador. Se estivesse junto com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Estaria tudo perdido se um mesmo homem ou um mesmo corpo de principais ou nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as demandas dos particulares. Complementando, nós temos a conceituação de dois doutrinadores. O primeiro, Alexandre de Moraes, que hoje é ministro da Suprema Corte. E ele, ao conceituar essa separação, ele fala, olha, a moderação do poder do Estado é dividida em funções, portanto, e conferindo competências aos seus diferentes órgãos. Outro, José Luiz Quadros de Magalhães, de Minas Gerais, ele fala o seguinte: um mecanismo que visa evitar a concentração de poderes, na qual cada uma das funções do Estado seria de responsabilidade de um órgão ou de um grupo de órgãos. Ora, portanto, podemos concluir qual é a finalidade da separação dos poderes: evitar a arbitrariedade e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem. A ideia da separação dos poderes tem exatamente este propósito de se evitar, desde a época do absolutismo, de se evitar aquela concentração absoluta de poder nas mãos de um soberano comum. Esse era algo que se via muito no Estado absoluto. E lembre-se que Montesquieu, ele guarda plena relação com Iluminismo, com Revolução Francesa, a França. E Montesquieu, exatamente nessa busca da razão e seguindo os propósitos do Iluminismo, ele combate o absolutismo. E aí que surge essa separação dos três poderes desta forma. E Montesquieu, ele conclui de uma forma brilhante, ele fala assim, só o poder é que vai frear o poder. E aí nós partimos para a segunda teoria, que é a teoria dos checks and balances, ou teoria dos freios e contrapesos. Já vou falar sobre eles, né? Mas antes de falar dessa teoria, nós precisamos lembrar o seguinte, que essa história da separação dos poderes, ela guarda relação exatamente com o processo evolutivo da limitação do poder público, desde aquela época do rei João Sem Terra, da Magna Carta de 1215, em que ali começou-se a limitar até onde o rei poderia exercer o seu poder. Depois nós tivemos um pouco mais à frente, ainda na Inglaterra, lembre-se, a transferência da soberania do rei para os representantes do povo, os lords. E um pouco mais à frente, aí todo o poder emana do povo, sobretudo nos americanos, né? Já na América isso já ficou bem forte. Mas é um processo histórico e a separação dos poderes ela vai acompanhando exatamente esse processo. Isso quem fala é Pissarra. Pissarra ele diz assim, esse doutrinador, que esse é o objetivo fundamental da doutrina da separação dos poderes, limitar o poder político. Agora sim, vamos falar a respeito da teoria dos freios e contrapesos. Essa teoria nada mais é do que um mecanismo em que um poder exercerá o controle do outro. O executivo controlando o legislativo e o judiciário. O judiciário controlando o legislativo e o executivo. E assim por diante. Isto deve ser feito com uma construção constitucional
de maneira adequada, de maneira equilibrada, exatamente para que não haja distorções. E assim, os três poderes, eles devem ser autônomos e não existe um poder maior do que o outro. Aqui, na teoria dos freios e contrapesos que vigora no nosso país, executivo, legislativo e judiciário, nenhum desses três poderes são maiores do que o outro. Eles são autônomos, distintos, e cada um exerce o seu poder na medida da sua limitação. Portanto, essa teoria ela vai trazer uma ideia de controle e de vigilância recíprocos, os três controlando e vigiando uns aos outros sobre exatamente o que se deve ser o cumprimento dos dispositivos constitucionais e dos deveres que a Constituição estabelece para cada um destes poderes. Aqui, meus amigos, eu deixo uma tarefa para vocês. Uma tarefa de ler, e aí no slide vocês têm, mas eu falo aqui, né, para quem porventura está anotando, exatamente sobre os limites de atuação de cada poder. Poder legislativo, leia o artigo 48, inciso 10, inciso 11, o inciso 49, o inciso 5, o inciso 57, inciso 3, o artigo 137, o artigo 48, inciso 4, o artigo 93, inciso 1 e o inciso 2. Em relação ao Poder Executivo, artigo 63, artigo 62, artigo 66, artigo 84, inciso 12, artigo 101 e artigo 104. Judiciário, artigo 102, inciso 1, a linha A e a linha B, artigo 96, artigo 97, artigo 5º, inciso 51 e 52, artigo 102, inciso 1, a linha A e a linha B e artigo 97. São exemplos. Leia um a um e você verá exatamente os limites que é estabelecido entre um poder fiscalizando o outro. Isso também a gente pode ver na prática. Quando a gente vê o presidente da República fazendo alguma manifestação, em seguida nós vemos manifestação da Suprema Corte e manifestação dos presidentes da Câmara e do Senado. Quando a gente vê a manifestação do presidente da Câmara e do Senado, vemos manifestações do presidente do STF e assim por diante, e também do presidente da República, do Executivo. E a mesma coisa quando o presidente do STF se manifesta. Isso, meus amigos, é exatamente a lei, ou melhor dizendo, a teoria dos freios e contrapesos. Assim, em resumo, o judiciário ele vai realizar o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. O legislativo ele vai deter em suas mãos os poderes de investigação e de analisar os aspectos financeiros e orçamentários do país. E o executivo ele vai vetar os projetos legislativos aprovados lá no setor legislativo, no poder legislativo, além de nomear os membros do judiciário. Olha como é que vão exercendo influência um sobre o outro. Isso vai exatamente contra o absolutismo. Agora é importante, essas funções estatais, executivo, legislativo e judiciário, eles vão realizar estas funções, que são as funções típicas. Mas, vamos lá, atente-se porque essas funções estatais também realizam funções atípicas. Então, o poder legislativo, ele não só legisla, ele também executa e julga. O poder judiciário, ele não só julga, mas ele legisla e executa, já vou explicar. E o poder judiciário, ele não somente julga, mas ele executa e legisla. Não sei se eu falei os três agora, mas deu para entender, né? Exatamente pelo processo de estruturação, pelo processo de fiscalização e pelo processo da lei dos freios e contrapesos. Vamos lá. O executivo, além da função típica que engloba a administração pública, a chefia do Estado, o executivo ele também vai legislar. Afinal de contas,
nós encontramos medidas provisórias, por exemplo, com força de leis, leis delegadas. Nós encontramos também o exercício no processo, julgando, num processo de contencioso administrativo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar a nível municipal. A nível municipal, um prefeito ele não faz, por exemplo, portaria? Ora, isso daí tem força normativa, está legislando. Não pode no município ser realizado, por exemplo, um processo de sindicância contra um funcionário? Ora, isso tem caráter jurisdicional. Agora vamos para o legislativo. Ele não somente vai legislar e fiscalizar, ele também vai executar. Até porque ele pode definir a sua própria execução. E aí entra de novo as portarias e resoluções como exemplo, né? De organização estrutural. E ali eles vão prover cargos, gerenciar servidores, conceder férias, conceder licenças, ou seja, eles estão executando. E também dentro do legislativo, eles também julgam. Afinal de contas, eles julgam, de acordo com o artigo 52, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, eles vão julgar, por exemplo, os crimes de responsabilidade. Lembra? Portanto, meus amigos, dentro do poder legislativo, nós teremos então não somente a legislação como função típica e fiscalização, mas função atípica de execução e de julgamento. E dentro do judiciário, a mesma forma. Ele não somente julga, não somente presta a atuação jurisdicional. Dentro do judiciário também tem natureza legislativa e natureza executiva. Afinal de contas, dentro do judiciário é elaborado, por exemplo, o regime interno de cada tribunal. Ora, isso nada mais é do que legislar. Um juiz responsável pelo fórum, ele realiza determinadas normativizações. E também o judiciário ele atua também de forma executiva, exatamente porque nós teremos aí uma área administrativa em que se controla as férias, as licenças, não só dos juízes, dos magistrados, mas também de todos os serventuários, né? Portanto, meus amigos, os três poderes, eles têm função típica, mas também têm função atípica. E o interessante é o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, vai estabelecer uma proteção do princípio da separação dos poderes, que não pode ser objeto de deliberação com tendências a modificar isto, abolir a separação dos poderes. Portanto, nós temos uma proteção que nem emenda constitucional pode alterar. Por fim, meus amigos, eu concluo essa nossa aula, falando do artigo 2º da Constituição Federal, lembrando deste processo histórico, fazendo remissão agora ao artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, da época da Revolução Francesa. O artigo 16 da declaração falava assim: toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação de poderes estabelecida, não há uma verdadeira Constituição. Olha que interessante, como é que vem historicamente, né, essa influência. Meus amigos, nós estamos estudando, portanto, os princípios fundamentais do Estado de Direito. Primeiramente, nós estudamos o artigo 1º. E no artigo 1º nós estudamos o princípio republicano, o princípio federativo, o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, o princípio da soberania, o princípio da cidadania, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o princípio do pluralismo político. Hoje estudamos o princípio da soberania popular e da democracia representativa, e agora nós findamos com o artigo 2º, que trouxe para nós o princípio da separação dos poderes.
Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o artigo 3º da Constituição Federal, que vai tratar exatamente dos princípios que fixam os objetivos primordiais que devem ser perseguidos no nosso Estado democrático de direito. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de uma vez mais poder ministrar a aula para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.